Paz e graça, queridos, amém? Paz do Senhor aos irmãos. Que bom estar convosco nessa noite. Me encontro muito feliz, muito obrigado pelo convite. Quando o Jefferson me ligou, o Jefferson Souza, que é um amigo em particular, trabalhamos muitos anos, inclusive juntos, na mesma empresa, e era uma bênção, né? Quando ele me ligou, eu fiquei feliz pelo convite, né? Plateia bonita, gente crente, né? Graças a Deus por isso. O meu nome é Oceandro, é Oceandro mesmo, né? com H, Oceandro. Esse nome foi dado pela minha mãe, mas segundo ela, através de revelação, ela teve, de fato mesmo, queridos, de fato, revelação. Foi um sonho que ela teve enquanto me gerava, e aí a história é longa, uma outra hora, quem sabe eu conte, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado poderosamente. Está comigo a minha esposa, Bianca Evelyn Moreira, meu irmão Gabriel, cinegrafista aí, já está me ajudando ali na filmagem. Bom, eu tenho um canal no YouTube, daqui a pouco a gente vai ler a palavra, deixa eu me apresentar aqui. Eu tenho um canal no YouTube chamado Santos e Caretas, né? Deixa eu abrir um pouquinho aqui, está a camisa ali, Santos e Caretas. Esse canal surgiu, essa idealização, um dia eu estava no YouTube assistindo alguns vídeos de mensagem, outros vídeos de reflexões bíblicas, mas depois eu percebi num dia que as pessoas comem muita porcaria na internet, né? Comem muita coisa ruim na internet. Eu tive uma ideia, por que não, de gravar as reflexões, as mensagens que Deus tem me dado, e surgiu essa ideia. Aí comecei a escrever, tentando achar um nome específico, um nome que tivesse talvez um pouco a minha cara, e o nome até parece de humor, mas eu não sei contar piada, eu sou péssimo em piada, então não tem nada de humor. Quando eu falo Santos e Caretas, as pessoas acham que é de humor, mas são pequenas reflexões que eu gravo lá no meu escritório, e também mensagens quando eu tenho a oportunidade de gravar na igreja, que eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Eu sirvo ali na Serra, Nova Carapina 2, meu pastor é o pastor Joanir França, mais conhecido como Johnny França, porque trabalhou muito tempo na Rádio Vitória, etc. Eu estou ali há 18 anos, há 7 anos eu sou evangelista da igreja, um dos evangelistas, sirvo ali, já tive a oportunidade de pastorear uma de nossas filiais, quando eu ainda era solteiro, por 2 anos, foi uma bênção. Eu tive o privilégio de fazer um curso de teologia, colei grau ano passado, o evangelista Tyrone que esteve aqui, né? Nós estudamos junto. Por que eu estou dizendo isso? Né? Não tem nada a ver com querer me aparecer, nada disso, tá, irmãos? Eu não tenho nenhum problema de identidade, nada disso. É só para se apresentar mesmo, porque quando você começa o seu ano letivo, todo primeiro dia de aula, o professor fala quem ele é, né? Da onde ele saiu, de que casa ele veio. Então acho que é importante isso a gente compartilhar. Rapaz, essa tribuna aqui está um pouco pequena para mim. Se funciona aquele púlpito ali? Eu quase vim de terno, querido, né? Hoje eu me libertei do terno. Até falei com o João, o João está lá na sonoplastia. Eu falei com ele assim: rapaz, ainda bem que eu não vim de terno, porque senão eu seria o único internado aqui. Porque fica mais fácil para eu poder abrir aqui a minha Bíblia, meus textos. Muito bem, mas que bom que estamos na casa do Senhor. Dito isso, toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Ele é quem faz todas as coisas. O motivo de eu estar aqui é o Senhor. Se não fosse a infinita graça e misericórdia de Deus, eu não estaria aqui de fato, né? Mas graças a Deus que o Senhor nos sustenta, a mão de Deus nos sustenta. Tem um versículo muito bacana em Efésios 1:3 que eu gosto muito, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores, somos mais do que abençoados, não precisamos correr atrás de bênçãos. As bênçãos do Senhor, elas nos acompanham, as bênçãos de Deus, elas são atraídas por nós, pelos seus servos, porque nós somos luzes e sal da terra. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, no capítulo 18, Lucas capítulo 18, eu quero trazer uma mensagem aos irmãos, da qual eu gosto muito. Eu não tive a oportunidade de gravar ela ainda, vou gravar hoje, né? Estamos gravando. Cheguei a sonhar essa noite com esse texto. Eu orei muito por vocês, sabiam? Eu fiquei pensando, eu sempre gosto de orar pelas pessoas que vão me ouvir, porque uma preocupação que nós, ministrantes da palavra do Senhor, temos que ter é de saber se as pessoas irão entender bem, porque não adianta um sermão recheado de palavras difíceis, não adianta um sermão recheado de coisas que possam apimentar a mensagem para trazer uma emoção coletiva, mas se as pessoas não saírem entendendo a palavra, de nada valeria, né? É como o amor, se não temos o amor, de nada nos vale. Mas aí eu orando ao Senhor, Deus me deu uma palavra em Lucas, no capítulo 18, eu quero te convidar a ler agora, sem mais delongas. Amém? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Diga, o dever de orar sempre e nunca desanimar. Dizendo, havia numa certa cidade um juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. A versão atualizada vai dizer, faze-me justiça ou julga a minha causa. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes justiça. Amém? Querido, eu estou certo e convicto de que esta igreja deve ensinar aos irmãos muito bem a respeito da importância da oração. Estou convicto de que os pastores desta amada igreja distribuem aos irmãos o ensino do relacionamento com Deus, da importância de se gastar tempo com o Senhor em oração, da importância de ter um momento a sós com Deus, quando nós estamos longe do coletivo, porque é lá que nos revelamos. Quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, de fato, diante de um espelho, é aí que nós nos revelamos. É aí que de fato olhamos para nós e vemos quem verdadeiramente somos. E isso tem toda uma importância, porque nessa intimidade com Deus, nós buscamos ao Senhor, nos conhecemos mais e conhecemos mais ao Senhor. Se você observar um avião a 7, 10 mil pés de altura, você vai ver que você não vai conseguir identificar nem sequer a companhia aérea daquela aeronave. Mas se você vê aquela aeronave no chão, você vê tudo mais de perto. Você vê o nome da companhia, você vê a numeração do avião. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós nos aproximamos de Deus, o Senhor se revela a nós, né? O zoom é dado à nossa vida, o zoom é dado ao nosso olhar, e nós conseguimos focar no Senhor, nós conseguimos nos relacionar com Deus, porque Deus tem interesse de se revelar a nós.
Deus tem interesse de ter relacionamento conosco. Mas nessa noite eu quero encorajar os irmãos a respeito de um tipo de oração. O texto que nós lemos, nós vamos ver essa verdade implícita nele. Que uma verdade implícita é algo que está entre as entrelinhas, que o texto não diz, mas que através da interpretação bíblica nós podemos chegar até ele. A interpretação explícita é a que está diante dos nossos olhos, é o que o texto está dizendo de imediato. Mas existe um tipo de oração dentro do texto que nós lemos, que é isso que eu quero falar hoje, a oração de súplica. Existem pelo menos 4 tipos de orações, pelo menos 4 tipos, existem mais, mas estas eu as julgo mais importantes. Existe a oração de adoração, é a oração que nós entregamos ao Senhor, a nossa adoração, que nós exaltamos ao nosso Deus como Deus onipotente, como Deus superior, como nós reconhecemos a soberania de Deus. Essa é a oração de adoração. Existe a oração de arrependimento, que é a que nós chegamos a Deus e pedimos perdão ao Senhor. Deus, eu falhei, eu reconheço que pequei, eu reconheço que eu não deveria fazer e o fiz, e peço a sua graça, a sua misericórdia. Isso é uma oração de arrependimento. Existe a oração de ação de graças, que é que você agradece ao Senhor pelo ar que respira, pelo trabalho, pelo livramento de todos os dias, pelo casamento que Deus te deu. Deus me deu um casamento, foi generoso comigo, né? Eu orei bastante, ela que não orou muito, mas eu consegui, né, casar. Então, quem não casou aqui ainda, é possível, né, que você também o consiga. Espere lá e você vai chegar lá. Amém? Ó, glória a Deus, já tem gente se manifestando aí, ó, que bênção. E existe a oração de súplica. A oração de súplica é que nós nos deleitamos em Deus para apresentar ao Senhor uma oração em específico, uma oração individual, uma oração de um pedido único, um sonho, um projeto. É importante a gente entender que nem sempre nós tivemos esse acesso livre e direto que nós temos hoje. Como era a oração nos tempos do Antigo Testamento? A oração no tempo do Antigo Testamento, exceto alguns homens e mulheres que se destacaram, que tinham uma intimidade em particular com Deus, por exemplo, Ana, que não era uma sacerdotisa, que não era uma juíza, que não tinha cargo ministerial, era uma pessoa comum, digamos assim, como outras pessoas que tinham o seu momento com Deus, como a oração de Jabes, por exemplo. Jabes aparece na Bíblia durante 2 versículos, escreve sobre ele, e diz o texto lá que Deus atendeu a oração dele, e foi uma pessoa assim que do jeito que veio, foi, e o texto não falou mais nada sobre ele. Mas a oração no Antigo Testamento, para aqueles que não tinham esse acesso direto a Deus, ela era pedida ao sacerdote. O sacerdote, além das funções de sacrifícios, de molar animais e apresentar sacrifícios ao Senhor, ele também apresentava as petições do povo para Deus. Vocês vão se lembrar de que em Números 21, quando o povo saiu da terra do Egito e começou a peregrinar no deserto, vocês vão se lembrar que quando eles comiam o maná e a água, a provisão de Deus que estava ali durante muitos anos, durante 40 anos estiveram no deserto, em algum momento eles murmuraram de Deus, eles murmuraram de Moisés, porque a alma deles teve fastio daquele pão vil. Em Números 21 você vai verificar que eles começam a reclamar de Moisés, eles vão dizer da seguinte forma: olha, Moisés, porventura o Senhor trouxe a nós, nossos filhos e esposas, para que morramos nesse deserto? Teria sido melhor nos deixar lá no Egito. Estavam com saudade do Egito, estavam reclamando e murmurando de Deus. Por causa da murmuração contra Moisés e contra Deus,
A Bíblia diz que Deus, como juízo, como execução de juízo e correção sobre a vida dos israelitas, Deus envia serpentes abrasadoras. Esse termo abrasador significa muito sofrimento seguido de morte. Então, antes deles morrerem, sofriam o bastante para que o seu castigo fosse julgado e eles tivessem ali um momento de correção. E aí, houve temor no coração do povo, porque morreu muita gente naquele dia. E aí o povo vai dizer assim a Moisés: Moisés, ore a Deus, peça perdão ao Senhor, para que retire de nós este castigo, para que retire de nós este juízo. Então eu observo que no tempo passado, no Antigo Testamento, o ministério da oração, ele era mais executado pelos profetas e pelos sacerdotes do que do próprio povo, porque o povo pedia que eles intercedessem, pedia que eles ofertassem, pedia que eles sacrificassem. Quando, por exemplo, o povo queria o perdão da nação de Israel, vocês também vão se lembrar que o sumo sacerdote da linhagem de Arão, ele entrava uma vez no tabernáculo, uma vez por ano, e oferecia holocausto e expiação em favor do povo. Aí ia muita conjectura teológica a respeito. Alguns dizem que o sumo sacerdote entrava com uma corda na cintura, mas a Bíblia não fala nada disso. Isso é alguma especulação, e é talvez uma possibilidade, porque se o sumo sacerdote morresse dentro do tabernáculo, ninguém poderia tirar lá, porque só ele, uma vez por ano, tinha autoridade de entrar lá. Então muitas vezes Deus acabava não aceitando o sacrifício, por causa da glória de Deus que baixava sobre o tabernáculo, e ele era fulminado por causa da presença de Deus, por causa da santidade do Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Que havia interlocutores, ou melhor dizendo, havia mediadores entre Deus e o homem, que era o sacerdote. O sacerdote pegava essa petição, esse pedido do povo, e levava para que Deus recebesse, e Deus, por sua vez, liberasse perdão de seus pecados. Mas, em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, vai dizer: tendo, pois, ousadia, intrepidez, confiança, ousemos entrar no santuário de Jesus através do seu sangue, pelo novo e vivo caminho. Queridos, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele não só pagou pelos nossos pecados. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele não só nos substituiu de uma condenação eterna, mas ele nos deu um caminho livre, um caminho livre de obstáculos, para que hoje eu e você pudesse entrar na presença do Senhor Jesus através do seu sangue. Isso me traz uma enorme alegria no meu coração, porque antes tinha um obstáculo, antes tinha uma barreira, antes tinha algo me impedindo que eu chegasse até a Deus, mas através do sangue de Jesus Cristo, eu posso entrar no santuário de Jesus e posso perceber e saber que a minha oração, ela é ouvida pelo nosso Deus. Deixa eu dizer uma boa notícia para você: Deus escuta a oração de cada um de nós, mesmo que estejamos orando em coletividade, mesmo que esse templo tivesse aqui amarrotado de gente. Deus é tão poderoso e tão onisciente que Ele sabe separar a oração e a petição de cada um de nós. E se você gosta disso, se você fica alegre com isso, nós podemos nos regozijar, querido, de saber que nós temos um Deus que nos escuta, de saber que temos um Deus que ouve a nossa oração. No Salmo 34, no verso 15, vai dizer que os olhos do Senhor estão atentos aos justos, aos santos, e os seus ouvidos não estão agravados para que possa escutar o nosso grito de socorro. O nosso Deus é o nosso Deus fiel, que ouve a nossa oração. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Como é que abre isso aqui, irmão? Aqui, achei. Aleluia. Deixa eu ir mais devagar. Faz essa gentileza. Muito obrigado.
eu queria chamar a sua atenção para o Hebreus no capítulo 10, no versículo 19, e depois eu vou discutir um pouco acerca de Lucas 18. Quero gastar mais um tempo aqui em Hebreus 10, 19. O termo ousadia, tendo pois ousadia, intrepidez e confiança, ele vem do grego parresia, que significa liberdade em falar, franqueza na fala, abertamente, francamente, isto é, sem segredo, confiança aberta e destemida audácia. Rapaz, isso traz enorme alegria ao meu coração, de saber que eu posso chegar até diante de Deus com toda essa convicção, de saber que eu posso me chegar diante de Deus com toda essa intrepidez, confiança, ousadia, para entrar no santuário do sangue de Jesus. Deus está à procura de pessoas ousadas e até abusadas no sentido da oração de súplica. A Bíblia vai nos dizer em Isaías 38 e também em 2 Reis, no capítulo 20, sobre a história de Ezequias. Ezequias foi um rei que foi um rei assim até diferente dos demais que passaram pela nação de Israel. Foi um rei totalmente diferente do que Roboão, por exemplo, que foi um rei corrupto, que castigou mais o povo, que duplicou mais. Roboão chega a dizer o seguinte: olha, o meu pai, pois eu sou mais grosso e mais bravo, mais rude do que o dedo mindinho do meu pai. Era mais ou menos uma coisa assim, estava falando de Salomão, seu pai. Mas Ezequias foi um rei diferente. Mas um dia, em 2 Reis 20, você vai ver, um dia o profeta Isaías chega até o templo, chega até a casa do rei Ezequias, e chega para ele e vai dizer: Ezequias, Deus manda dizer para você que você morrerá, lhe será acometido de uma doença mortal, e é melhor você arrumar a sua casa. Ordena a sua casa, porque você vai morrer. Ah, irmão, Ezequias vai fazer o que todo bom crente deve fazer. O quê? Orar. A Bíblia diz que Ezequias se vira para a parede e começa a orar ao Senhor. O versículo 3 vai dizer: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei com verdade e com inteireza de coração, e fiz tudo ao que os seus olhos eram retos. E o texto vai dizer: e Ezequias chorou muitíssimo. A Bíblia vai dizer que quando o profeta Isaías, ele está saindo no pátio do templo, antes de sair totalmente, Deus manda Isaías retornar ao templo, ao palácio, e vai dizer: olha, diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração e eu vou dar 15 anos a mais para a sua vida. Eu ouvi a oração dele, eu atendi a oração dele, vai lá, diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de idade para a vida dele. A Bíblia vai dizer o termo quando chorou muitíssimo. Você vai observar que lá do hebraico, eu não me lembro a palavra específica agora, mas esse termo chorou muitíssimo, é literalmente como a palavra diz, chorou muitíssimo. Ezequias, ele se lamentou de uma forma a se humilhar perante o Senhor. Ezequias se colocou numa posição de por baixo. Ezequias se colocou numa posição de se humilhar e devotar a Deus totalmente a sua dependência. Eu observo isso, que quando nós nos humilhamos debaixo da onipotente mão de Deus, é como o termo lá no Novo Testamento diz: humilhai-vos debaixo da onipotente mão do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. Mas quando Ezequias chora muitíssimo, o coração de Deus, ele é movido de íntima compaixão, e Deus muda um decreto que havia sido estabelecido. Deus muda uma sentença que havia sido dada. Ora, pois, foi a mesma coisa que aconteceu na cidade de Nínive. A Bíblia diz que quando Jonas recebe a mensagem de juízo contra Nínive,
A cidade tinha caminho de 3 dias e Jonas começa a entrar na cidade e a dizer: dentro de 40 dias Nínive será subjugada. A Bíblia diz, irmãos, que o rei de Nínive, ele apregoa um jejum coletivo. E vale destacar que os ninivitas eram pessoas truculentas, eram pessoas assassinas, pessoas que perseguiam os judeus, e isso faz todo o sentido de que Jonas não queria ir para aquele lugar. Jonas não queria pregar para ele porque ele sabia que Deus poderia ter misericórdia deles e tirar o decreto de juízo. Mas quando o rei de Nínive, ele apregoa um jejum coletivo, ele diz: homem não come, mulher não come, criança não come, nenhum animal coloca comida e água na boca. A Bíblia vai dizer em Jonas 3,10 que Deus mudou o decreto que havia de executar. O termo certinho vai dizer assim: e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes fazer. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque isso é uma linguagem metafórica. Deus não tem arrependimento, mas é para que nós entendamos isso. O que eu quero dizer com isso? Quando nós, querido, nos cheguemos diante de Deus com inteireza de coração e fazemos isso aqui, no nosso particular, no nossa intimidade com o Senhor, e digo: Senhor, e dizemos como aquele homem, como o fariseu, por exemplo, e o publicano. A Bíblia diz que o fariseu, em Lucas 18 também, versículo seguinte, ele vai dizer: ó Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como este publicano, eu dou dízimo de tudo quanto ganho, eu oro, jejuo 3 vezes ao dia, sê comigo, Senhor. Mas o publicano vai dizer: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Querido, quando nós nos entregamos a Deus com inteireza de coração e nos humilhamos debaixo da mão do Senhor, Deus muda decretos em favor da nossa vida. Deus muda situações que estavam estabelecidas pela sua vontade, mas através do nosso choro, de pranto, de humilhação, de pobreza, o nosso choro contrito, com o coração aberto diante de Deus, Deus muda a situação, Deus libera a cura, Deus aumenta os dias na face da terra, Deus libera casamento, Deus libera a cura do câncer, da AIDS, porque nós movemos o coração de Deus através do nosso choro, através da oração de súplica. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Oração de súplica. Eu quero encorajar você nessa noite a você voltar a orar de forma a suplicar diante de Deus. Encorajar você é o objetivo do meu coração e deste sermão, de colocar fogo no seu coraçãozinho para que você volte a orar pelo seu pai desviado. Colocar fogo no seu coraçãozinho para que você volte a orar pelo seu filho que você desistiu dele. De colocar fogo no seu coração para que você volte a orar por um projeto específico. Existem situações, queridos, que não há o que nós possamos fazer a não ser a oração. Um dia eu, muito angustiado, e se eu fosse contar só as minhas experiências através de oração, de pranto, através de oração de socorro a Deus, eu ficaria aqui boa parte da noite contando só das experiências de milagres. Mas um dia, eu não tenho muito costume de subir a monte, não fui criado nessa disciplina, mas de vez em quando eu visito lá. E um desses dias, meu coração extremamente aflito, eu sem saber o que fazer, eu olhava para um lado, não via saída, não havia solução, eu olhava para outro lado, não tinha jeito, não tinha resposta. E aí eu já saí de casa sozinha, minha esposa foi fotografar, e eu subi aquele monte ali já chorando as escadas, esse monte da caixa d'água que tem aqui perto. Para lá. Ah, querido, já subi aquela pedra chorando diante de Deus, com inteireza de coração. Mas não demorou muita coisa, as respostas de Deus começaram já a brotar. Eu não me lembro o quanto na minha vida eu orei daquela forma, daquele nível de intercessão.
mas eu gosto de ir lá de vez em quando, porque eu tenho um capuz que ninguém me vê, aí eu coloco assim, e lá é meio escurinho, né? Aí a gente sobe, ninguém te identifica, e é assim, é como se você estivesse no seu quarto em particular. Mas nesse dia eu levei um edredom e fiquei lá por 4 horas lá, só choramingando no ouvido do Senhor. Irmãos, eu rolava naquele chão, naquela pedra, eu me esperneava e chorava com inteireza, porque não era uma oração de pirraça, era uma oração de grito de socorro. Eu falei: Senhor, eu fiz tudo o que tinha ao meu alcance, eu fiz tudo o que as minhas mãos poderiam fazer, Senhor, eu preciso agora, Senhor, a tua palavra diz que o seu nome é já. E comecei a orar ao Senhor, comecei a me deleitar em Deus. Irmãos, eu já desci aquele lugar, parece que eu estava voando já. Quando cheguei em casa, já tinha a resposta de Deus me aguardando, porque a oração de súplica, ela intercede através do choro. A oração de súplica, ela comove o coração de Deus, e Deus tem prazer em escutar a nossa oração. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 8, no verso 3, que quando o Cordeiro abre o 7º selo, um anjo de Deus se coloca diante do trono do Senhor, e o texto vai dizer que sobre a mão dele está um incensário de ouro, e juntamente com o incenso, e o texto diz que as orações dos justos são colocadas naquele incensário e são oferecidas diante de Deus. Querido, Deus está interessado em dar uma fungada nas nossas orações. Quando nós oramos a Deus, a nossa oração, ela sobe como um cheiro suave nas narinas de Deus, e isso agrada o coração de Deus. É como Jesus saiu, né, após ser batizado, e Deus se manifesta através do seu Espírito Santo numa pomba e vai dizer: este é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Aleluia. O texto que está quase chegando no meu horário, né? O texto que nós lemos, eu posso pregar mais 10 minutos? Pode. O texto que nós lemos vai falar sobre a oração de súplica. Eu fiz todo esse pano de fundo para que nós possamos entender. Jesus contou uma parábola para que os seus discípulos entendessem o dever de orar sempre e nunca desanimar. O termo dever é uma responsabilidade, porque nós cristãos, a igreja de Deus, nós não temos a opção de não orar. Nós não temos a opção de fazer isso, porque a oração é uma ordenança de Jesus. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 14, no versículo 35 por ali, 38, que Jesus, após retornar de sua oração, ele encontra quem dormindo? Pedro, Tiago e João. Quando ele volta de sua oração, ele encontra os discípulos dormindo. E quando Jesus chega até eles, vai dizer: olha, vocês não podem, homem, jejuar e orar, vigiar e orar nem por 1 hora, não é possível. O termo vai dizer ali no versículo 38, vai dizer o seguinte: Jesus disse: vigiai e orai, porque não sabeis, como é que é? Para que não entreis em tentação. Obrigado. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O termo vigiai e orai ali está numa conjugação verbal, numa posição de imperatividade. Então eu entendo que Jesus não nos sugeriu orar. Jesus não disse assim: olha, orem porque isso é bom para vocês, orem porque isso será agradável a todos vocês. Jesus nos disse que nós devemos orar. Jesus não nos mandou orar, é diferente de uma sugestão. E a parábola do capítulo 18 vai dizer: Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Jesus conta essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, porque ele sabe que eu e você, nós temos inclinações humanas de parar no meio do caminho. Quem aqui nunca começou a ler um livro, leu 2 capítulos e colocou na estante?
Talvez se eu perguntar aqui, pessoas que começaram uma faculdade e trancaram, não seguiram o curso. Alguns por motivo de grana, outros por motivo de família, chegou neném em casa. Quem aqui nunca começou um projeto e nunca andou adiante com ele? Isso mostra a nossa inconstância, isso mostra a nossa dificuldade de manter as coisas até o final, de manter as coisas, esse projeto firme até o fim. Mas Jesus menciona uma mulher viúva que teve uma atitude diferente, e eu vou resumir aqui para que nós possamos entender. Jesus exemplificou de uma mulher viúva, uma certa viúva, um artigo indefinido, uma mulher, não qualquer, que o termo ficaria esquisito, né? Mas porque ela não era uma mulher qualquer, ela era uma viúva, mas uma certa viúva. Mas o texto diz que essa mulher viúva, ela tinha uma causa para ser julgada. Havia um adversário contra ela e ela precisava que essa causa fosse julgada. Só que quem haveria de julgar essa causa era um juiz iníquo, era um juiz que não temia a Deus, porque o texto do versículo 2 vai dizer: um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Esse homem não tinha respeito por Deus, ele não tinha respeito pelas pessoas e muito menos por esta viúva. Só que o texto vai dizer que esta viúva, ela chegou até a porta deste homem e vai dizer: julga a minha causa. Eu quero refrescar aqui a sua memória, que Jesus, ele não usaria uma viúva que não estivesse dentro dos padrões judaicos, porque ele poderia ser indagado de um exemplo que estava fora dos padrões do Antigo e Novo Testamento. Mas em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 5, Paulo vai dizer que a viúva legítima, ela só é considerada viúva quando ela tivesse no mínimo 60 anos de idade e que ela servisse bem na casa de Deus e que ela pudesse dar exemplo. E Jesus vai pegar essa viúva aqui, fazer este exemplo e vai mostrar como esta viúva ela foi insistente até o final. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, vocês vão ver uma viúva pedindo ao profeta Eliseu: olha, Eliseu, meu marido, teu servo, morreu, deixou uma dívida e agora vieram os credores e vão levar os meus 2 filhos. Então observe que a viúva, quando ela ficava desamparada, o seu marido, ao invés de bens, deixava dívida, ela tinha que dar tudo que ela tinha para pagar a sua dívida, e tudo que ela tinha eram os seus filhos. O texto não me diz, mas eu orando ao Senhor e querendo interpretar o texto melhor, por que Jesus usou essa viúva, por que causa essa mulher teria contra o adversário? Porque a Bíblia diz que o nosso adversário é o diabo, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, nós temos que lutar contra o inimigo, nas potestades celestiais, nas regiões celestiais. Então contra o meu irmão eu não devo lutar, eu devo viver em comunhão. E o apóstolo Paulo fala também que se alguém tiver alguma causa contra o irmão, que seja parecido com anátema, mais ou menos assim. E nós não devemos ter causas contra o nosso irmão, nós devemos, dentro de nós mesmos, resolver o problema sem levar a juízo, a justiça, porque isso seria motivo de escândalo. Mas eu entendo que essa viúva, o texto não diz, é uma conjectura minha, que essa viúva provavelmente, ela já tinha pago a sua dívida e agora um adversário dela estava explorando ela. Eu não consigo pensar outra coisa a não ser isso, porque essa mulher chega até o juiz e diz: julga a minha causa. Que causa era essa? Porque ela vai dizer: julga a minha causa contra o meu adversário. Era alguém, e esse alguém contra uma viúva só poderia ser uma pessoa que estava cobrando mais do que ela devia. Provavelmente essa mulher já tinha pago a sua dívida e agora este homem estava extorquindo ela. E aí, quem é que iria interceder por essa mulher? Uma viúva, não tinha marido. Uma mulher viúva sem marido é uma mulher indefesa, né? Quem é que vai dar as caras para comprar a briga, não é verdade?
É um caso a se pensar. Seus filhos, provavelmente adolescentes, talvez, o texto não diz, uma suposição, mas ela disse para o juiz: julga a minha causa. É aqui que está todo o ápice dessa história aqui. A Bíblia vai dizer que esta mulher pede ao juiz que julgasse a sua causa. Ela não pediu uma coisa aleatória. Ela não pediu um dia, no dia 1, no dia 1, ela pediu uma coisa. Como ele não atendeu, ela voltou no dia 2 e pediu uma outra coisa. Não me atendeu, no 3º dia ela voltou e pediu outra coisa. Não, nada disso. Essa mulher pediu por uma causa específica. Um sonho, um projeto, a cura de um milagre, não sei. Mas o texto é: julga a minha causa. E Jesus vai dizer: ouve o que diz esse injusto juiz, esse juiz iníquo. O juiz vai dizer: eu sei que não temo a Deus e que não respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Jesus não está se comparando ao injusto juiz. Jesus não está dizendo que ele é igual ao juiz iníquo, não, porque esse homem não poderia ser comparado a Jesus, não temia Deus e não respeitava homem algum. Mas Jesus vai dizer o seguinte, dentro desse sermão aqui: se este juiz, um homem que não teme a Deus, um homem que não respeita homem algum, nem sequer uma viúva, foi capaz de fazer justiça a uma pobre viúva, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas também. A Bíblia diz em Mateus 7, Jesus dizendo para os discípulos assim: se vocês, sendo maus, se o teu filho te pedir peixe, você não dá cobra, você dá peixe. Se ele te pedir pão, você dá pão e não pedra. Aí Jesus vai dizer: se vocês sendo maus pais, Jesus os classifica como pessoas más. Ele vai dizer assim: se eu sendo mau, eu posso dar coisas boas aos meus filhos, quanto mais nosso Pai Celestial nos dará coisas boas também. Aleluia. Olha o que o texto vai dizer: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Cada um de nós aqui, querido, nós somos um escolhido de Deus, somos uma escolhida do Senhor. Quando você foi comprar a roupa que você está vestindo agora, certamente você a selecionou. Certamente você foi lá numa grife ou numa loja comum que seja, e aqui não entra em jogo o valor da compra, mas entra uma exclusividade. Você comprou porque coube bem em você. Você fez uma escolha. Você fez uma separação. Foi exatamente o que Jesus fez em nosso favor. Efésios no capítulo 1, no versículo 5, vai dizer: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, por qual somos adotados e chamados filhos, conforme o propósito da sua boa vontade. Certa vez eu vi um adolescente, na verdade uma criança. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui. Estamos caminhando para o encerramento. Certa vez eu vi um garoto, uma matéria jornalística. E aí esse garoto foi entrevistado. A jornalista perguntou a ele: olha, como é que você se sente sendo filho adotivo? Como é que você se sente saindo do orfanato? Ele teve uma revelação assim fantástica. Ele vai dizer: olha, eu me sinto muito privilegiado. Um garoto de 8 anos de idade. Ele disse: eu me sinto muito privilegiado, porque os meus irmãozinhos, eles nasceram do jeito que nasceram.
Os meus pais adotivos não tiveram a oportunidade de escolher a cor dos seus cabelos. Não tiveram a oportunidade de escolher a cor dos seus olhos. Não tiveram a oportunidade de escolher a cor de sua pele. Mas eu me sinto muito mais filho do que eles, porque eu fui tirado do orfanato. Os meus pais foram lá e dentre todos os meus coleguinhas do orfanato e me levaram para casa. Eu sou privilegiado e fui escolhido. Quando Deus olha para cada um de nós, é isso que Ele vê: filhos escolhidos, filhos amados, filhos justos. Quando Jesus olha para nós, Ele não olha para pecados em nós. Nós temos pecados, sim. João disse que se nós dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós, enganamos a nós mesmos. Mas quando Deus olha para nós, Deus olha a cruz, Deus olha Jesus, que pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E eu só aprendo durante essa conclusão dessa mensagem que eu preciso orar de forma a suplicar ao Senhor. Eu concluo que Deus ouve a nossa oração. Você pode dizer amém por isso? Eu concluo dizendo que a sua oração de madrugada, a sua oração sozinho no quarto, no trânsito, ela não está sendo jogada ao vivo. Eu concluo dizendo que quando você está sozinho com Deus, Deus está colhendo cada oração, cada lágrima dessa que está sendo derramada, o Senhor está contabilizando, o Senhor está colocando um incensário, porque isso agrada a Deus. O cheiro que sobe é suave diante do Senhor. Eu queria convidar a você a ficar sobre os seus pés. Eu queria concluir esse momento orando. Não há como terminar este sermão falando de oração de súplica sem não orar nesse final. Pode continuar orando. Pode continuar nesse mesmo dia. Gostaria que você fechasse os seus olhos, que você voltasse a orar. Eu quero encorajar você, jovem. Eu quero encorajar você, irmão, a você orar por uma causa específica. Querido, Deus sabe, a verdade é que Deus sabe de todas as nossas necessidades. Sabe tudo que nós precisamos. Mas aquilo que eu faço revela o quanto eu quero alguma coisa. Quando eu me coloco diante de Deus e oro a Deus e falo com o Senhor, eu estou revelando a Deus o quanto aquilo é importante para mim. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, jovem, eu queria aquilo, eu queria me casar, eu queria ser um engenheiro, eu queria ser um médico, eu queria receber a cura. Mas essa pessoa, ela nunca se dobrou diante de Deus de fato e colocou todas as suas cartas, todas as suas investidas diante de Deus. E eu não estou dizendo aqui, querido, que a nossa oração invalida a graça de Deus de forma alguma. Porque se Deus fosse olhar pelo nosso mérito, a gente estaria frito, essa que é a verdade. Mas Deus quer ver quanto nós queremos alguma coisa. Existem duas coisas na minha vida e eu não posso revelar para vocês ainda. Eu oro todos os dias da minha vida. Faz meu coração todos os dias da minha vida. Não há um dia sequer que eu não ore por esses dois projetos, por esses dois sonhos que eu tenho na minha vida. Me chama eu já me cansei de perto. quantas vezes. Eu já me cansei de contar Só quantas assim vezes. eu não me sinto só. Chorando, debruçado, pedindo, Deus, eu quero isso. Eu não consigo quantificar para você quantas lágrimas eu já derramei por causa desses dois pedidos na minha vida. Faz meu coração ouvir tua voz. Ainda não chegou, Senhor. Aparentemente está longe de acontecer. Mas uma coisa eu sei: Me que as chama minhas orações, que as minhas Só lágrimas, assim eu elas não estão me sendo sinto colhidas só. diante de Deus. E querendo o Senhor, um dia, se for da vontade dele, Ele executará Porque isso na na minha vida. verdade E se não for a vontade descobri dele, que tudo eu que tenho eu certeza preciso de que a está maior em ti. vontade de Deus foi estabelecida Mas na minha meu vida. coração Eu subirei para o céu, teimoso demais tranquilo pra e satisfeito admitir. de que pelo menos eu me derramei diante de Deus. Se
sei que depender é como viver perigosamente, eu quero, executa, faz eu isso pela preciso sua acreditar misericórdia, e pela sua confiar bondade. Nessa noite eu quero no que encorajar você você a orar pelo seu ente querido, a orar pelo seu irmão que está nas drogas. Nessa noite eu quero encorajar você a se derramar diante do Senhor. Nessa noite eu quero encorajar você a chorar, a derramar lágrimas, a dizer para Deus: Deus, eu não vejo solução, eu não vejo, Senhor, situação, eu não vejo saída, Pai, mas eu vejo uma coisa, a mão de Deus agindo em meu favor. Nessa noite, a mão de Deus está estendida sobre a igreja, a Assembleia de Deus, mesmo sem entender, você está no ore, controle. filho, ore, minha filha, ore, meu teu filho, coração, ore, jovem, ore, adolescente, pra eu não porque Deus tem desistir. poder para executar isso sobre as nossas vidas. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no seu amor. Fala pra Jesus: Deus, até agora eu não consegui avançar, Pai. No seu amor, Senhor. Olha isso pra Deus, quando você quer isso, traga a sua memória. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. E os teus ouvidos estão atentos ao nosso grito de socorro. Nessa noite, Pai, nós oramos Me chama pra perto, nós oramos, Senhor Jesus querido. só assim eu não me sinto só. Abrimos o nosso coração, rasgamos a nossa alma. Oramos, Senhor, quando queremos ser curados, quando queremos Aquieta ser minha transformados, ó Pai. alma, faz meu coração ouvir tua voz. Pedimos a sua bênção, meu Pai, porque nós oraremos e não desanimaremos. Oraremos e não desfaleceremos. Só assim eu não me sinto só. Vamos, Senhor. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me